Bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje o papo é sobre esse universo digital. Ele está em todo lugar, né? Como é que ele surgiu? Como funciona de verdade? E, bom, para onde será que ele está levando a gente? A gente tem aqui os materiais bem interessantes, pesquisas, artigos. Um fala sobre revolução cibernética e sociedade digital, outro sobre ciberespaço, cibercultura e metaverso. A ideia aqui é em fundo, sabe? Não só no que é ciberespaço ou cibercultura, mas como isso mexe com o nosso dia a dia, no trabalho, na comunicação, até em quem a gente é. E claro, vamos dar aquela espiada no tal do metaverso no final. Bom, vamos lá, né? Começar a abrir esse pacote. Olá! Pois é, um tema fundamental hoje em dia, não tem como fugir. E essas fontes que a gente está olhando, elas até citam pensadores como Norbert Wiener lá atrás e deixam claro que não é só papo de tecnologia, né? É uma mudança profunda na sociedade mesmo. A informação, ela virou tipo o centro de tudo. E aí tem esse potencial duplo. Pode libertar, mas também pode controlar. É complexo. Essa tensão é um ponto ótimo para começar. Então, vamos pelo básico primeiro. O que é exatamente esse tal de ciberespaço? A gente ouve falar tanto. Sei que a origem é meio ficção científica, né? William Gibson, o Neuromancer, lá nos anos 80, imaginou essa rede onde a mente se conectava. Mas hoje, o que ele é na prática? Além do Zap, do streaming... Exato, começou lá na ficção, mas olha, a realidade meio que atropelou a fantasia, né? Hoje o ciberespaço é onde muita coisa da nossa vida acontece mesmo. Só que as fontes convidam a gente a pensar nele de um jeito mais amplo, não só como a infraestrutura, os cabos, o Wi-Fi, sabe? Mas como um território de verdade. O conceito de território, que uma das fontes explora bem, citando o Al-Bagli, vem do latim territorium, né? Terra que foi apropriada, dominada. E um território nunca é só o chão físico. Ele tem sempre dimensões simbólicas, econômicas, políticas, sociais, tudo junto. Entendo. Território físico faz sentido. Fronteira, governo, economia local. Mas como é que isso funciona para algo que parece, sei lá, etéreo, como a internet, que não está num lugar só? Aí é que tá o nó e a beleza da coisa. É um território abstrato, sim, concordo, mas ele depende totalmente de uma estrutura física, que está espalhada pelo mundo todo. O que define esse território são as redes de informação, as conexões que a gente faz. O Pierre Levy, que aparece bastante nas fontes, ele define bem. É o espaço de comunicação que nasce da interconexão mundial dos computadores, das memórias. Mas o ponto-chave é: mesmo sendo abstrato, ele tem dinâmicas muito concretas. A primeira fonte detalha isso legal. Tem a dimensão política. Ah, tipo as disputas de narrativa, fake news. Exato. Batalhas por influência. Tem a dimensão econômica, o e-commerce bombando, criptomoedas surgindo, a economia dos nossos dados. Tem a dimensão cultural, com linguagens novas, memes, tudo isso. E a social, claro, novos jeitos de se relacionar, de formar grupos, de construir identidade. Pensar assim como território ajuda a gente a sacar que o online não está separado do mundo real, né? É parte dele, com poder, com dinheiro circulando. Faz muito mais sentido ver assim como um território com várias camadas. Ok. Se o ciberespaço é esse território complexo, que tipo de vida, de cultura que pulsa ali dentro? É aí que entra a cibercultura, certo? Precisamente. Se o ciberespaço é o onde, a cibercultura é o como as coisas acontecem lá. Uma das fontes define como esse comportamento sociocultural que vem justamente dessa relação sociedade-cultura com o espaço eletrônico. E o Levy, de novo, né, ele é referência nisso. Ele descreve como um conjunto técnicas, práticas, atitudes, jeitos de pensar, valores. Tudo isso que vai se desenvolvendo junto com o ciberespaço, não é algo que veio pronto, vai evoluindo. E as fontes trazem várias características dessa cultura. Lembro de uma lista grande. A interatividade é uma delas, né? Essa comunicação que não é só um falando para muitos, mas que permite diálogo, resposta. Sim.
Isso muda tudo na relação com a informação e com os outros. É fundamental. E junto com isso vem a hipertextualidade. A gente não lê mais na internet como lê um livro, né? É pulando de link em link, cada um faz seu caminho. Isso mexe com a forma como a gente processa as coisas, como conecta ideias. As fontes falam também da virtualidade, que não é o contrário de real, mas é tipo uma realidade potencializada, simulada, como nos games ou talvez no futuro metaverso. Cria outras experiências, outra forma de estar presente. E as comunidades virtuais? Aqueles grupos que surgem por interesse comum, não importa onde cada um mora. Isso parece que redefine o que é comunidade, né? Totalmente. Quebra a barreira geográfica. Outro ponto-chave é a inteligência coletiva. Aquela ideia de que o conhecimento de muita gente, conectado em rede, pode gerar algo maior. A gente vê isso na Wikipédia, em software livre, até em fórum de discussão para resolver problema. Mas essa cultura tem outras caras também. Tipo, As fontes falam muito da cultura do remix, da reapropriação. Pensa nos memes, nos vídeos curtos que viralizam. É uma cultura que pega a coisa pronta, transforma, recombina, dá outro sentido. Isso está ligado à cultura participativa. Aquela linha entre quem produz e quem consome conteúdo fica meio borrada, né? Quem usa a rede também cria, também alimenta. E tudo isso é turbinado pela conectividade ubíqua. O celular no bolso deixa a gente conectado o tempo todo nesse território, nessa cultura, em qualquer lugar. essa presença constante tem um custo, né? Lembro que mencionaram a economia da atenção. Exatamente. Se a gente está sempre online, nossa atenção vira uma coisa rara, valiosa. Aí as plataformas, os algoritmos ficam numa briga feroz por ela. Porque atenção significa dinheiro, né? Seja com anúncio, com venda de dados, isso cria uma tensão, né? Ao mesmo tempo que a gente colabora coletivamente, a gente está sendo alvo dessa disputa pelo nosso tempo, pelo nosso foco. E por fim, as fontes chegam a falar em ciborguização, aquela ideia de que a fronteira entre humano e máquina está sumindo, seja com os wearables ou com a nossa dependência dos algoritmos para entender o mundo. Nossa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como a gente vê essa cibercultura na prática, no dia a dia? De forma bem concreta. Os exemplos estão aí, a gente vive isso todo dia. A segunda fonte detalha bem, os memes. São um fenômeno cultural incrível, né? Replicam ideias, humor, numa velocidade absurda. As hashtags, elas organizam conversas no mundo todo, ajudam a achar informação e olha que importante, viraram ferramenta de mobilização social, política. Sim, os likes também viraram tipo uma moeda social, né? Pois é, o Bitcoin e as outras criptos são uma tentativa de criar dinheiro próprio desse território digital. O e-commerce mudou completamente como a gente compra. O streaming revolucionou o entretenimento. Até a nossa língua muda. A ciberlinguagem, cheia de abreviação, emoji, gíria de grupo online. E infelizmente, como você falou antes, as fake news também são filhotes dessa cultura. Elas se aproveitam da velocidade e da dificuldade de checar tudo nesse mar de informação. Sim, são um efeito colateral bem perigoso dessa dinâmica toda. A fonte até traz dados do Brasil. Já em 2018, 70% da população conectada, e a maioria pelo celular. Isso mostra que essa cibercultura não é coisa de nicho, né? Tá na vida de muita gente aqui. E como um dos autores citados, o Fernandes, aponta, o impacto vai além do hábito. Pode estar mudando como a gente pensa, a nossa concentração, memória, como a gente aprende e se relaciona. Ok. A gente desenhou bem esse território, o ciberespaço e a cultura dele, a cibercultura. Agora, como essa revolução cibernética, como uma das fontes chama, impacta áreas-chave da vida? Começando pela comunicação. A promessa é linda. Conexão global, instantânea. A gente já vê IA ajudando a lidar com tanta info, fazendo resumo, sugerindo coisa. Essa é a parte boa, a luz. Mas aí, aquele alerta do Norbert Wiener, que a fonte resgata feito décadas atrás, soa tão atual que assusta. O Wiener tinha medo que esses sistemas de comunicação e controle, se não tivessem ética por trás, pudessem manipular, tirar nossa autonomia.
Hoje, a gente vive mergulhado em algoritmo que filtra, que classifica, que mostra o mundo pra gente. Eles decidem o que é importante, o que a gente vê ou não vê. Isso levanta uma pergunta fundamental que as fontes provocam. Essa mediação da tecnologia está deixando a gente mais informado e autônomo ou mais dependente de umas caixas pretas que moldam o que a gente percebe, sem a gente nem ter controle ou saber direito como funciona? É uma pergunta que fica martelando, né? E no trabalho, as mudanças são óbvias. Automação, profissões novas, digitais, o home office que virou realidade para muitos. Mas as fontes também mostram o outro lado, não é? Sim, e é crucial olhar para esse outro lado. A primeira fonte fala muito da precarização. Pensa nos entregadores, motoristas de aplicativo, trabalham para plataformas que mandam em tudo. E talvez o problema maior, mais estrutural, seja a exclusão digital. O acesso à tecnologia, à internet boa, ainda é muito desigual. Quem fica fora desse território digital fica com a cidadania meio pela metade, né? Menos acesso a serviço, a informação, a emprego, a participar. A inclusão digital vira condição básica para ser cidadão hoje em dia. E essa questão do acesso liga com outra preocupação forte: privacidade e ética. Aquela sensação que os anúncios leem em pensamento não é só coisa da nossa cabeça, então. De jeito nenhum. A coleta massiva de dados pessoais é o que move boa parte da economia digital. Nossos rastros digitais, o que a gente busca, clica, com quem fala, onde a gente está, tudo isso é monitorado e analisado o tempo todo. Isso não alimenta só anúncio direcionado, alimenta sistema de vigilância, do governo, de empresa privada, e tem ameaça nova surgindo, tipo os deepfakes. Vídeo, áudio manipulado por IA, que engana fácil para difamar, fraudar e espalhar mentira. Aí, aquele aviso do Wiener sobre precisar de ética forte para guiar a tecnologia, nossa, é mais importante do que nunca. Sem isso, a gente corre o risco de criar ferramenta que controla a gente, em vez de servir. Pensando agora na dinâmica social, política, a segunda fonte traz aquelas ideias do Levy sobre como o ciberespaço cria laços sociais sem precisar de proximidade física. E sobre o potencial da inteligência coletiva para agir na sociedade. Como a gente vê isso na prática? A gente vê direto nas mobilizações sociais que começam ou ganham força online. A fonte cita exemplos bem conhecidos aqui no Brasil, tipo a hashtag Vem Pra Rua, ligada a manifestações grandes, ou hashtag Força Chape, que uniu muita gente em solidariedade depois da tragédia. E no mundo todo, hashtag Pray for Ukraine, mostrando apoio, compartilhando informação sobre o conflito. Esses casos mostram que o ciberespaço funciona mesmo como um palco sociopolítico. A cibercultura, com as ferramentas dela de conectar e espalhar informação rápido, e desinformação também, né, temos que dizer, ela permite jeitos novos de se organizar, de agir em conjunto, que podem sair do online e ir para o offline, como a Recoeiro também aponta na fonte, descrevendo as redes como essas teias de gente conectada. Bom, já exploramos bastante o presente digital. Mas as fontes também apontam para o futuro, especificamente para o tal do metaverso. Ganhou um super destaque recente, né? Principalmente depois que o Facebook virou Meta. Mas a ideia em si não é tão nova, veio da ficção de novo. Exatamente. Neil Stephenson, no livro Snow Crash, lá de 92, que cunhou o termo. Mas o que as fontes falam sobre o que ele pode ser, além desse barulho todo? A segunda fonte dedica um bom espaço para destrinchar isso. A palavra em si já dá uma pista, né? Meta, tipo ir além, transcender, e verso de universo. Seria um universo além do nosso ou uma camada nova sobre ele. E como seria essa camada extra? Tem uma definição mais palpável? Olha, Schlemmer e Backes, que são citadas na fonte, descrevem como um possível não lugar dentro do próprio ciberespaço. Talvez uma evolução da internet que a gente conhece hoje. Mais focada em simulação, em ampliar a realidade, com experiências sociais mais imersivas, usando realidade virtual, realidade aumentada, a tal da Web 3D,
que seria uma web mais tridimensional, interativa, menos página plana. A ideia principal é criar um ambiente virtual compartilhado, persistente, onde as pessoas possam interagir de jeitos mais ricos, mais complexos, E como a gente estaria lá dentro? através de avatares. O Leiva, outro autor citado, descreve o metaverso como esse conjunto de software e hardware para replicar ou até estender as interações humanas, trabalho, lazer, estudo, socialização, nesse espaço virtual imersivo. Os avatares seriam nossa representação digital lá dentro. E ele menciona algo interessante. Esses avatares podem ir desde uma cópia super realista nossa até um personagem totalmente animado, fantástico, dependendo de onde você tá, da plataforma. Isso já abre um monte de discussão sobre identidade, como a gente se expressa, a relação entre nosso eu físico e o digital. Fascinante. E dá um pouco de vertigem também. A ideia parece ser aprofundar a imersão, a interação, dentro desse território digital que a gente já está discutindo. Mas isso também não pode acabar intensificando os problemas que a gente já falou? Coleta de dados, privacidade, talvez mais exclusão. Essa é a grande interrogação que fica sobre o metaverso e que as fontes ajudam a gente a pensar antes. Se a promessa é mais imersão, mais interação, isso pode significar uma coleta de dados ainda mais íntima, sabe? Dados biométricos de movimento e expressão facial. As questões de ética e privacidade ficam ainda mais críticas. Quem vai controlar esses espaços? Quais vão ser as regras? Como garantir que todo mundo tem acesso para não criar mais uma barreira de exclusão digital? O metaverso, se ele vingar como alguns imaginam, pode ser tanto um lugar de novas possibilidades criativas, sociais, quanto um ambiente de vigilância e controle que a gente nunca viu antes. Uau! Foi uma jornada em tanto, hein? Começamos vendo o ciberespaço não só como tecnologia, mas como território com política, economia, sociedade. Exploramos a cibercultura que vive nele, com interatividade, remix, inteligência coletiva, economia da atenção. Vimos os dois lados da moeda nos impactos na comunicação, trabalho, privacidade, política. E, por fim, demos essa olhada no horizonte do metaverso com promessas e riscos. Se a gente fosse tirar uma mensagem central dessas fontes, qual seria? Eu diria que volta naquela tensão inicial que a gente falou, inspirada no Wiener e que está nas fontes. A tecnologia digital é poderosa, sim, mas o uso dela. Se vai ser para emancipar ou para aprisionar. Isso depende das escolhas que a gente faz como sociedade. As fontes, principalmente quando trazem o Levy, mostram o potencial enorme do ciberespaço para democratizar, para libertar, acesso a conhecimento, novos jeitos de colaborar, inteligência coletiva. Mas elas também são muito claras sobre os riscos que já estão aí. Controle por algoritmo, manipulação de informação, vigilância, trabalho precário, aprofundamento da desigualdade pela exclusão digital. Não tem um destino tecnológico escrito na pedra, sabe? Isso leva a gente para uma reflexão final, para quem está acompanhando a gente. As fontes batem na tecla, especialmente com Levy, que a cibercultura não é fixa. Ela é moldada o tempo todo pela participação, pela inteligência coletiva, pelas ações de cada um que navega, cria, interage nesse espaço. Se é assim, qual é o nosso papel, individual e coletivo, na construção do futuro desse território digital? Que tipo de interação a gente está ajudando a criar? A gente está usando essas ferramentas para construir pontes, para entender melhor uns aos outros, para conectar de verdade, ou para cavar mais fundo as trincheiras da fragmentação, da polarização, do controle? A resposta, pelo jeito, está sendo escrita agora, por todos nós.